Olá, eu me chamo Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Desestatização do Dinheiro, de Friedrich von Hayek. Bom, e como o próprio título diz, aqui então o Hayek vai analisar a ideia, e não apenas a ideia, tá? Mas como que essa ideia poderia ocorrer, né? Quais seriam as etapas, né? Os passos para que ela pudesse ser realidade e por que vale a pena questionar esse tipo de coisa, né? Pensar nesse tipo de cenário. Então ele vai trazer aqui os benefícios e também as dificuldades que ele imagina que poderiam acontecer. E por que eu acho que agora é um momento importante para você ler esse livro aqui? Por causa de tudo isso que está acontecendo com as criptomoedas por aí, né? Que nesse caso aqui, acho que um paralelo que eu posso fazer, eu não sou nenhum especialista no assunto, né? Tem um vídeo aqui no canal sobre o Bitcoin, eu sou um entusiasta, eu gosto muito, né, do assunto, mas eu não sou nenhum especialista. Mas um exemplo, né, que eu posso comentar aqui são as stablecoins, né? Então hoje você tem essas moedas que são lastreadas, por exemplo, no próprio dólar. E aí você já começa a ter, por exemplo, empréstimos não diretamente através do dólar, mas através das stablecoins atreladas ao dólar. Eu já vou tocar nesse assunto mais para frente aqui no vídeo, mas só para dar o norte aqui, né? Só para dizer o porquê então que o Hayek achava que isso, lá na época em que ele estava escrevendo aqui esse livro, porque ele achava que isso era importante, eu separei uma parte aqui. A maior vantagem do esquema proposto, em outras palavras, está no fato de ele impedir os governos de protegerem as moedas que emitem contra as consequências adversas de suas próprias medidas e, assim, de impedir que os governantes continuem adotando essas medidas prejudiciais. Os governos perderiam a capacidade de camuflar a depreciação do dinheiro que emitem. Então aqui o que ele está querendo dizer é sobre a perda do valor da moeda, né? Então a inflação. Ele até comenta, né, sobre como isso não é uma questão do país X ou do país Y, né, da moeda A ou da moeda B. É uma questão que todos os governos, todos os estados perderam essa guerra, né, perderam essa briga. Então a moeda de qualquer que seja a moeda, de qualquer que seja o país, o governo ele não conseguiu manter o valor da moeda, né? E por isso então ele talvez não seja a melhor pessoa, né? A melhor entidade ali para gerenciar esse tipo de coisa, já que é uma coisa que impacta a vida de todo mundo em todo o planeta, né? Porém aqui ele não quer barrar, né, o próprio Estado desse novo modelo, né, que ele está propondo aqui. Então sobre isso eu separei uma outra parte. Não desejo, no que diz respeito à moeda, proibir o governo de fazer qualquer coisa que seja. Só me oponho é que ele impeça que outros façam o que sabem fazer melhor que ele. Então aqui a gente entra no assunto exatamente da competição, né? Se você for ver no mercado sobre qualquer que seja produto, o monopólio nunca é interessante para o consumidor, né? Para o consumidor é mais interessante, né? Porque ele começa a ter uma concorrência em relação aos produtos, no que tange a qualidade do produto, o preço do produto, o valor final que ele está tendo com aquele produto, né? Então a competição ela é sempre algo vantajosa, né, para o consumidor, que nesse caso aqui seriam as pessoas que utilizam a moeda, né? Enquanto que para quem tem um monopólio, é claro que isso não é interessante. E nesse caso aqui, quem tem um monopólio é o próprio Estado, né? Ele até vai comentar sobre a história né, da moeda, sobre como lá atrás os estados, então, né, os governos, como eles gerenciavam a questão de validar, né, se a moeda tinha uma certa proporção ali, né, de um dado metal, por exemplo, como o ouro, a prata, bronze, partindo para a cunhagem da moeda, mas o que no final de tudo gerou a ideia de moeda legal, né, entre aspas, no sentido de que a moeda ela só é conhecidamente, né, tida como válida a partir do momento que o Estado vai lá e diz, né, que beleza, isso daqui é uma moeda de válida circulação. E como nesse momento o que está acontecendo então é que ele tem esse monopólio, né? Na maioria das vezes é a própria moeda que ele mesmo emite, né? Então ele tem esse controle, mas mesmo tendo controle, ele não consegue nem manter o valor da moeda. Então por que raios ele deveria ser o único competidor, né,
nessa corrida aí? Por que tem que existir um monopólio? E aí o Hayek vai até citar, né, alguns benefícios que ocorreriam com essa competição. Como, por exemplo, o fato que, sendo empresas privadas, por exemplo, que iriam emitir, então, essas novas moedas, né, que ficariam disponíveis, então, para as pessoas adquirirem ou não, a empresa, a reputação da empresa estaria atrelado à questão de manter estável o valor dessa moeda, né? Então, diferente de um estado, por exemplo, onde ele joga, né, a dívida para frente, uma empresa ela quebra. Então, a moeda que iria manter, a moeda que melhor mantivesse o seu valor ao longo do tempo seria a empresa de melhor reputação. Logo, a moeda de melhor reputação. E aí, com isso, você também daria às pessoas a liberdade de escolha, né, de qual moeda que elas gostariam de ficar atreladas, né, ou não. Uma moeda mais segura, mais estável, ou uma moeda menos estável. A questão da pessoa ter pelo menos a liberdade de escolha, sabe? Se ela quiser perder o dinheiro, é uma escolha dela, né? Se ela quiser que esse dinheiro perca o valor ao longo do tempo. Agora, se ela for uma pessoa inteligente, ela vai pelo menos preferir que esse valor se mantenha estável. Ele até comenta como com isso, por exemplo, seria até possível acabar com a taxa de juros, o que acaba gerando, né, os ciclos de mercado. No sentido que você, quando aumenta a inflação, é o que a gente pelo menos está vendo hoje, né? Em fevereiro aqui de 2022, a gente está vendo o Banco Central aqui brasileiro, a inflação está em mais de 10%, se eu não me engano, e o Banco Central está aumentando ali a taxa de juros para conseguir segurar então, né, a inflação. E por isso que eu acho muito interessante, né, esse momento aqui que a gente está vivendo, com aquilo que eu comentei lá no início do vídeo, né, sobre as stablecoins. Então hoje a gente tem diversas empresas que emitem suas próprias moedas, né, e só para dar como exemplo aqui, eu vou colocar uma lista, por exemplo, de empresas que emitem moedas nas blockchains, né, então são criptomoedas, porém atreladas ao dólar. Então qual que é a ideia? Essas moedas, então, têm que manter exato ali o mesmo valor do dólar. Então, é uma empresa privada tendo que fazer um controle do quanto que ela tem de moeda emitida ali no mercado, mantendo a estabilidade com o valor do dólar. Sendo que o dólar ele tende, né, a oscilar por questões de inflação, taxa de juros, etc. Tem a ver com a quantidade, né, de dólar circulando aí no mercado. E a empresa, então, ela tem que manter também um controle sobre essa circulação, ou seja, emitindo mais moedas ou, às vezes, comprando, né, retirando essas moedas do mercado para manter ali aquele valor equiparado. E como ela é uma empresa, esse valor da empresa, né, de uma stablecoin, uma criptomoeda atrelada no dólar, ela tem que bater com $1 também. Então, em tese, o que essas empresas fazem é, o valor que ela recebe, ela transforma isso, né, em alguma outra forma de ativo que fica atrelado ao dólar. Porém, isso vai variar de empresa para empresa. Então, por exemplo, eu posso ter uma empresa que, por mais que eu receba $1.000 aqui, te devolvo em criptomoeda. E eu pego esse valor, eu posso escolher em que ativo que eu vou colocar isso, né? Então, você tem tanto as empresas que colocaram em ativos mais seguros, em tese, né, então mais estáveis, e você tem empresas que escolheram ativos mais arriscados. E aí o que você começa a ter, como essas empresas têm que demonstrar, né, os seus balanços, e onde está esse dinheiro, né, onde está investido esse dinheiro, caso ali o mercado decida, né, tirar, devolver a criptomoeda e pegar o valor em dólar, que você tem um cenário, por exemplo, vou tentar colocar aqui alguma imagem do que rolou com o dólar Tether, por exemplo, que é uma criptomoeda emitida por uma empresa, porém, em um período, ela oscilou demais. Por quê? Porque a credibilidade, a segurança que as pessoas tinham com essa moeda variou muito por causa de em quais ativos eles estavam colocando o valor que eles recebiam, né, por essas moedas. Ou seja, eram ativos mais questionáveis, digamos assim. O que balançou ali, né, a credibilidade do mercado para com essa empresa. E então para com a moeda que essa empresa emite. E é isso que bate então com o que o Hayek está dizendo, numa questão que você tem a competição, né, entre essas moedas. E esse valor vai variando e a empresa vai ter que agir em cima disso para procurar manter a estabilidade
acima de tudo. E até sobre essa questão de escolha, né, da moeda, de como funcionaria isso, tem duas partes aqui do livro que eu separei. A primeira diz assim: não devemos, é claro, supor que, numa situação nova, as pessoas imediatamente ajam de maneira racional, mas logo descobririam, se não pela razão, pela experiência e imitação dos mais bem-sucedidos, qual comportamento melhor atenderia seus interesses. Que é o que a gente acaba vendo com algumas dessas criptomoedas, né? Diversas empresas foram surgindo, mas ao longo do tempo você vai vendo que são algumas que vão se mantendo, né, como as mais confiáveis. E o outro trecho aqui que eu separei é uma citação do Carl Menger, que tem vídeo aqui no canal até sobre um livro dele. Não há maneira melhor de os homens se esclarecerem mais sobre seus interesses econômicos do que através da observação do sucesso econômico daqueles que empregam os meios corretos para atingir seus fins. Olha, e fora toda essa questão de criptomoedas, né, de blockchain, etc., outras questões políticas, né, e até geopolíticas que eu posso comentar aqui com coisas interessantíssimas, né, desse momento que a gente está vivendo agora, são, por exemplo, El Salvador, né, adotando o Bitcoin como moeda legal dentro do país. Se eu não me engano, tem até alguns projetos ali para fazer algumas mineradoras, né, de criptoativo, utilizando energia geotérmica. Aqui na América do Sul, até o momento ainda não se concretizou, mas já tem aí algumas notícias de alguns países, se eu não me engano é o Paraguai, que já está cogitando, já está tentando analisar como que seria isso. Recentemente, por exemplo, tem a Rússia dizendo que vai colocar o Bitcoin como moeda legal dentro do território russo, muito por causa também, né, das restrições que a Rússia acaba recebendo ali por causa dos Estados Unidos, né, e das relações ali com os outros países da Europa. Então acaba sendo, para alguns países, né, acaba sendo como uma rota de fuga, né, já que eles não podem utilizar o sistema econômico normal, né, digamos assim, o mais utilizado pelo menos no momento. Esse mundo aí dos criptoativos começam a surgir como uma alternativa, né? Então é por isso que eu acho que hoje esse momento aí que a gente está vivendo é mais do que importante, sabe? A gente começar a ter entendimento, né, sobre esse assunto. E esse livro aqui do Hayek, eu acho que é sensacional. Entender esse trabalho, sabe, de pensamento que ele tinha lá naquela época, imaginando como que isso iria acontecer, como que seria, e vendo isso agora, sabe? A gente podendo ver isso ao vivo, né? Isso é o que eu acho mais interessante. Bom, e para fechar aqui, eu ainda separei mais duas citações aqui do livro. Um dinheiro nacional bom é impossível sob governos democráticos que dependam de interesses específicos. Então aqui a gente vê a questão política, né, influenciando na economia. Então ideologias, pensamentos, formas de pensar diferente influenciando em como o mercado funciona ou não, né? E aí, atualmente impactando, seja em taxa de juros, em controle de inflação, a questão de impostos, por exemplo. E a outra parte aqui que eu separei diz assim: realmente o dia do triunfo total do novo sistema teria chegado quando os governos começassem a preferir receber impostos em moedas diferentes daquela que eles emitem. E essa com certeza eu gostaria de viver para ver, viu? Bom, eu vou ficando por aqui. Acho que ficou mais do que claro, né, que eu gostei demais desse livro aqui. Eu recomendo bastante ele. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para o vídeo, né, onde eu comento sobre o Bitcoin. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo o que você acha de todo esse movimento, né, de criptomoedas que a gente está vendo acontecer hoje em dia. E a gente se vê no próximo vídeo no canal. Até lá!